A conquista do Norte, o alvorecer de Natal. No final do século XVI, o litoral brasileiro era um palco de disputas e sonhos de conquista. Portugal, já estabelecido em terras brasileiras, buscava consolidar seu domínio e expandir suas fronteiras. Em meio a este contexto, surge a cidade de Natal, fruto de uma estratégia militar que visava garantir a posse portuguesa do norte do Brasil. A fundação de Natal, em 1599, marca um capítulo crucial na história da colonização portuguesa. A cidade de Natal, capital do atual estado do Rio Grande do Norte, tem suas raízes fincadas na areia e na bravura dos que ousaram desafiar o desconhecido. A expedição liderada por Manuel Mascarenhas Homem, com a participação decisiva de Jerônimo de Albuquerque, tinha como objetivo principal expulsar os franceses. A construção do Forte dos Reis Magos, imponente fortaleza à beira-mar, foi o primeiro passo para a concretização desse objetivo. A partir da construção do Forte dos Reis Magos, a cidade de Natal começou a tomar forma. O cenário da expansão Brasil, fim do século XVI. O Brasil, em fins do século XVI, era um território vasto e desafiador. Franceses e holandeses, rivais de Portugal na corrida colonial, representavam uma ameaça constante aos interesses portugueses. A descoberta de riquezas naturais, como o pau-brasil, atraía a cobiça de outras nações europeias. A presença francesa no Brasil, em particular, era motivo de grande preocupação para Portugal. A fundação da França Antártica, em 1555, no Rio de Janeiro, demonstrou a ousadia francesa. A resistência dos povos indígenas, que habitavam o território brasileiro há séculos, era um obstáculo constante à expansão portuguesa. Revoltas e conflitos eram frequentes, mostrando a força e a determinação dos povos nativos em defender suas terras. A fundação de cidades como Natal fazia parte dessa estratégia de defesa e controle do território brasileiro. A missão de Mascarenhas Homem e Jerônimo de Albuquerque. Em 1597, uma expedição foi organizada com a missão de expulsar os franceses e fundar uma fortificação na região onde hoje se encontra a cidade de Natal. A expedição, liderada pelo experiente navegador português Manuel Mascarenhas Homem, contava com a participação de Jerônimo de Albuquerque. Homem, com sua expertise em navegação e sua determinação, era a pessoa ideal para comandar a expedição. Jerônimo de Albuquerque, por sua vez, era um jovem militar português que já havia demonstrado sua bravura em combates contra indígenas no Brasil. A expedição, composta por soldados, colonos e religiosos, partiu de Portugal com a importante tarefa de garantir a posse portuguesa do território. A viagem, longa e desafiadora, atravessou o Oceano Atlântico, enfrentando tempestades e a ameaça constante de piratas e corsários. Ao chegarem à costa brasileira, os portugueses se depararam com um cenário paradisíaco, mas também hostil. Era o início de um novo capítulo na história do Brasil, marcado por conflitos e pela fundação de Natal. Natal, uma fortaleza contra o mar. A cidade de Natal, fundada em 25 de dezembro de 1599, nasceu sob a proteção do Forte dos Reis Magos. A localização estratégica da cidade, em uma elevação próxima à foz do rio Potenge, garantia não só a defesa contra invasores, mas também o controle sobre a navegação na região. O Forte dos Reis Magos, imponente construção de pedra e cal, erguia-se à beira-mar como um sentinela, guardando a entrada da cidade. A cidade, aos poucos, ia se consolidando como um importante centro de comércio e de defesa no litoral norte do Brasil. A resistência indígena. Povos em luta. A chegada dos portugueses à região, onde hoje se encontra Natal, não foi pacífica. Os povos indígenas,
que habitavam a região há séculos, não se renderam facilmente à dominação estrangeira. A resistência indígena, expressa através de constantes ataques e emboscadas, representou um grande desafio para a consolidação da colonização portuguesa na região. Os potiguares, principais habitantes da região, eram um povo guerreiro e conhecedor da arte da guerra na mata. A resistência indígena, embora heróica, não foi capaz de impedir o avanço da colonização portuguesa. A exploração do trabalho indígena, aliada às doenças e aos conflitos, dizimou grande parte da população nativa. O legado da colonização Natal e o Rio Grande. A fundação de Natal e a criação da Capitania do Rio Grande, no final do século XVI, marcaram o início da colonização portuguesa no Rio Grande do Norte. A presença portuguesa na região, embora marcada por conflitos e pela exploração dos povos indígenas, deixou um legado duradouro na cultura, na arquitetura e na história do estado. A cidade de Natal, que começou como um pequeno povoado à sombra do Forte dos Reis Magos, se desenvolveu ao longo dos séculos, tornando-se um importante centro urbano e turístico do Nordeste brasileiro. A cidade preserva em suas ruas, igrejas e museus as marcas da colonização portuguesa, um testemunho do passado que se mistura com a modernidade. A cultura do Rio Grande do Norte também carrega consigo as marcas da colonização portuguesa. O legado português se faz presente no dia a dia dos potiguares, seja no sotaque, nos costumes ou na maneira de celebrar a vida. As marcas do passado. O presente de Natal. A história de Natal, desde sua fundação em meio a disputas territoriais e resistência indígena, é um reflexo da complexa trajetória da colonização portuguesa no Brasil. A cidade, que nasceu como um ponto estratégico de defesa, floresceu como um centro urbano vibrante, carregando consigo as marcas do passado. Ao caminhar pelas ruas de paralelepípedos da Ribeira, observar a imponência do Forte dos Reis Magos, ou se deliciar com a culinária local, o visitante é convidado a fazer uma viagem no tempo. A história da colonização, com seus conflitos e contradições, nos convida a refletir sobre a importância de preservar a memória histórica. Natal, com sua rica história e beleza natural, se destaca como um lugar onde o passado e o presente se encontram, oferecendo aos visitantes uma experiência única de contato com a história do Brasil.